dia. Meu nome é Meire Lúcia Marinho Costa, sou doutoranda do Programa de Ciências Humanas e Sociais, especialidade Psicologia. É um prazer participar do evento Dias da Investigação na UFP. Apresentarei alguns pontos da minha pesquisa intitulada A Criatividade no Contexto Clínico, das narrativas ao discurso do sujeito coletivo para uma prática intercomunicada. Este trabalho foi orientado pelas professoras doutoras Marta Braga de Matos Dias da Costa e Maria Antônia Magalhães Moreira Jardim. Resumidamente, o estudo explorou as práticas psicoterápicas contemporâneas em suas interações com a criatividade, com o objetivo de compreender qual é a representação social da criatividade no contexto clínico, a partir do pensamento e das práticas dos profissionais que atuam nas clínicas pública, social e privada em 4 regiões brasileiras. O que se indagou e se pretendeu responder percorre necessariamente a complexidade das interações sociais, no que concerne compreender o que pensam, representam e comunicam os psicoterapeutas sobre a criatividade aplicada às práticas clínicas. Nesse sentido, decorreu adotar a metodologia de pesquisa de representação social com os aportes da epistemologia qualitativa e do discurso do sujeito coletivo pelas características que vinculam o nosso estudo à pesquisa social. Considerando que essa opção teórica e metodológica mantém identificação e coerência entre si, acrescida a interdisciplinaridade com os demais referenciais teóricos da nossa pesquisa, oriundos de 3 campos de estudo: da psicologia clínica e social, da criatividade, da psicopedagogia criativa e da hermenêutica. Segundo esse referencial, foi possível estudar o recorte temático, dando ênfase à realidade concreta que vivem os profissionais em suas práticas, comunicando a partir dali as suas percepções, pensamentos e modos de aplicar a criatividade às psicoterapias. Por outro lado, correspondeu também à expectativa da doutoranda em realizar um processo de pesquisa no qual recriar e redescobrir proporcionasse dialogicidade entre os métodos e, por isso, capaz de promover efeitos de surpresa e de invenção. Considerados esses aspectos, concluiu-se que o processo metodológico no enfoque quali quantitativo poderia atender os anseios teóricos e práticos do estudo, cujas justificativas em realizá-lo são: primeiro, o atual interesse pelo estudo científico da criatividade e da inovação em diversas áreas, expressos em todo tipo de discurso, quer seja como requisito, característica, na solução de problemas, para superar ou desenvolver os sistemas, os modos de vida, enfim, favorece, ademais, a interdisciplinaridade. Observa-se que a psicologia clínica parece contribuir pouco com esse debate e que a criatividade não está bem situada na cena clínica. Segundo, a escassez de estudos envolvendo a criatividade e a clínica psicológica, principalmente no recorte proposto, da representação que dela têm os profissionais psicoterapeutas. Observa-se que esses profissionais atuam sobre a premência das demandas práticas e de teorias defasadas, ou em decorrência das dificuldades da formação. Quarto, a necessidade de contribuir e construir conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional contextualizado para atuar com profissionalismo e qualidade. Quinto, a expansão da representação do estudo de representação social de enfoque quali-quantitativo que oferece instrumentos para conhecer e dar a conhecer, desde o contexto das práticas, os saberes produzidos e promover a sua validação. Referencial teórico e metodológico. O referencial teórico integrou conceitos da psicologia clínica e social, da filosofia compreensiva, do pensamento sócio-histórico e da psicopedagogia criativa. E o referencial metodológico está fundamentado na pesquisa de representação social de enfoque quali-quantitativo, operacionalizada pelos instrumentos do discurso do sujeito coletivo. Objetivo: identificar e compreender a representação social da criatividade no contexto clínico, ou seja,
buscar o significado, a utilidade e o valor que psicoterapeutas atribuem à criatividade a partir das suas práticas. A questão central que a pesquisa propôs responder é: qual é a contribuição da criatividade aplicada ao contexto clínico na visão dos profissionais das diversas clínicas, social, pública, privada, contemporânea? Metodologia. Neste estudo, não se teve a pretensão de generalizar os resultados e sim aprofundar conhecimentos na temática problematizada, tendo em conta a percepção da amostra selecionada. Dessa forma, os critérios de inclusão dos participantes foi o interesse em colaborar com o estudo e a experiência clínica ativa nos âmbitos público, social e privado. Portanto, os sujeitos da pesquisa são psicoterapeutas aptos a dar opiniões, posicionar, emitir julgamentos e argumentar sobre o problema exatamente pelo seu envolvimento prático no campo pesquisado. Eles estão identificados em 2 amostras, uma mais restrita, composta por 3 psicoterapeutas atuantes na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, que foram entrevistados individualmente, seguidos da aplicação da escala Estilos de Pensar e Criar de Solange Vesper. A amostra mais abrangente, composta por 21 psicoterapeutas, são os respondentes do questionário disponibilizado no site do Instituto do Discurso do Sujeito Coletivo, no período de agosto a dezembro de 2012. O questionário contém 10 perguntas abertas sobre 5 dimensões temáticas da pesquisa: a conceituação de criatividade dos processos criativos na clínica, a autopercepção criativa pessoal e profissional, a atribuição de sentido, significado e utilidade à criatividade na prática clínica, as possibilidades e limitações para utilizar a criatividade nas psicoterapias, a relação que estabelecem entre criatividade, formação acadêmica e abordagem teórica preferencial. Os entrevistados atuam nas cidades de Sete Lagoas, Belo Horizonte e Uberlândia, estado de Minas Gerais, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio, Rio Branco, estado do Acre, Luiz Eduardo Magalhães, estado da Bahia, Brasil. A faixa etária se situa entre 20 e 60 anos de idade, o tempo de formação e atuação entre menos de 2 a 30 anos. Os níveis são graduados, especialistas e mestres. As abordagens teóricas preferenciais declaradas são a bioenergética, a comportamental, a esquizoanálise, a existencial, fenomenológica, humanista, psicanálise, sistêmica e sociohistórica. Os 21 respondentes emitiram 257 depoimentos sobre as perguntas temáticas, que depois de categorizados serviram de base para a construção de 49 discursos do sujeito coletivo. Essas respostas foram analisadas de acordo com a metodologia do discurso do sujeito coletivo, que preconiza 2 níveis de análise. Com essa metodologia foi possível estudar a realidade dos profissionais que comunicaram, a partir dali, as suas percepções, pensamentos e modos de aplicar a criatividade às psicoterapias. Resultados. Consoante os objetivos e as dimensões temáticas da pesquisa, obteve-se que a criatividade é representada como toda forma de invenção, renovação e criação que o profissional empreende para resolver os problemas e os desafios interpostos à prática clínica. Atribuíram também o sentido de implicar o terapeuta em uma prática singular, complexa e desafiadora, cujo significado é viabilizar o desejo do terapeuta em obter resultados valiosos por meio de intervenções originais, flexíveis e contextualizadas. Consideraram que a criatividade é útil ao contribuir com recursos e técnicas para ativar a comunicação e a elaboração do material psíquico, e também ao complementar recursos da abordagem teórica preferencial, bem como para melhorar as competências da formação acadêmica. As ferramentas, estratégias e técnicas criativas auxiliam na solução de problemas e nos impasses da clínica pública, social e privada.
Concretamente, essas representações são reconhecidas no cotidiano clínico, oriundas tanto do processo terapêutico, buscando um melhor resultado das práticas, através do trabalho colaborativo entre cliente e terapeuta, como também no encontro paradoxal das práticas instituídas que imprimem desafios técnicos, sociais e políticos à atuação. Ao analisar os discursos do sujeito coletivo, ficou evidente uma lógica criativa a encadear os aspectos cognitivos, afetivos e de conduta dos profissionais, que ao perpassar os temas problematizados, conferiu consistência e coesão às suas representações. Evidenciou também o compromisso ético dos profissionais relacionados à profissão e aos seus usuários. Associada à ética, a criatividade tem as tarefas de desenvolver a criatividade do terapeuta e do cliente e de contribuir para as inovações das práticas institucionais, acadêmicas e científicas. Essas ideias estão presentes nos discursos coletivos sobre percepção criativa, que resultou a representação positiva da criatividade profissional mais que a pessoal, motivadas tanto pelas deficiências quanto pelo interesse em proporcionar resultados valiosos. Permaneceu fortemente presente nos discursos coletivos sobre possibilidades e dificuldades para aplicar a criatividade na clínica e, ao lamentar a insuficiência da formação criativa na academia, o que dificulta a construção de uma clínica criativa. Ao final, os respondentes destacaram os seguintes aspectos: a importância da formação em criatividade e da autopercepção criativa, a perspicácia dessa investigação e a crença na contribuição de seus resultados, e ainda enfatizaram a necessidade do diálogo interdisciplinar entre as abordagens teóricas para potencializar seus efeitos no contexto clínico. Conclusões. Por meio da análise dos discursos construídos, foi possível identificar, nomear e atribuir valor à criatividade. Foi possível representar o pensamento dos profissionais nas questões mencionadas e, de modo geral, afirmar seu lugar como prática implícita nas psicoterapias, o que contribui para dar conta das demandas peculiares da clínica contemporânea, no que concerne ao paciente, ao processo e ao terapeuta. Consideramos que os resultados indicam êxitos com relação aos objetivos propostos, pois se vislumbra uma representação válida do pensamento dos profissionais sobre a criatividade no contexto clínico, o que permite compartilhá-los e dar visão à prática integrada. Avaliamos como importante as reflexões produzidas no âmbito clínico nas 5 dimensões do recorte temático, pois aproximam o estudo da criatividade ao das psicoterapias, distância que os profissionais também enfatizaram nos discursos coletivos. Quanto ao impacto e aos efeitos que um estudo dessa natureza produz no desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes e da pesquisadora, os ganhos são muitos e equivalem às comunicações dos sujeitos coletivos, que, ao tornar visíveis e inteligíveis a autopercepção criativa e as práticas criativas na clínica, abrem caminho para as práticas eticamente comprometidas e compartilhadas. Equivale ainda a incorporar definitivamente a curiosidade no sentido Foucaultiano, a única curiosidade que vale a pena ser praticada com um pouco de obstinação, aquela que não procura assimilar o que convém conhecer, mas a que permite se desprender de si mesmo. Envolve, portanto, a implicação ética da prática de um trabalho clínico, que põe em xeque a coragem para transformar-se por meio do compromisso com as problematizações que decorrem da clínica contemporânea. Esse tipo de experiência é reconstrutora de si, sujeito pessoal e profissional, que busca agir na atualidade de modo novo. Para além, a pesquisa de representação social de enfoque quali-quantitativo ofereceu rico e abundante material que poderá ser desdobrado em outras propostas e perspectivas de análise.
Novas problematizações poderão abrir campo para outros saberes e fazeres sobre as práticas psicoterápicas contemporâneas em interação com a criatividade. Muito obrigada a todos.